Para enxergar, basta abrir os olhos, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente faz de conta que não vê. Se você realmente deseja ser um professor universitário, me segue nas redes sociais, ativa o sininho aqui e curte, porque hoje eu vou te deixar informações valiosas de quem foi professora, 12 anos, fez 3 especializações, mestrado e doutorado e pós-doutorado na área de Direito. E hoje, com essas sugestões, eu vou te dizer realmente as etapas que a gente precisa vencer para ser professor. Você que me acompanha já sabe que eu estou sempre falando em como ser docente ou como ser professor universitário. E aí vem a tua dúvida ou a sua dúvida. O que é preciso fazer, o que é preciso saber para chegar a ser um professor universitário ou um docente universitário? Bem, tem algumas coisas que nós precisamos priorizar. Primeiro, a gente tem que se ater à diferença entre seleções públicas e seleções privadas. Essa diferença, ela galga no sonho de muitas pessoas que caminham na jornada acadêmica. E conseguir uma aprovação nesse viés é quase que igual uma aprovação num concurso público, porque se for numa entidade, uma instituição de ensino superior pública, ela é sim um concurso público para docente de ensino superior. Já numa instituição de ensino superior privada, ela é tida como uma seleção. Agora, tanto um concurso como uma seleção, eles são um ponto alto da jornada que começa lá na graduação. Depois, acaba passando pelo pós-graduação, você vai fazer 1, 2, 3 especializações e se consolida no ingresso como professor universitário. Bem, mas será mesmo que não tem nada nesse meio para ser um professor universitário com estabilidade, salários atraentes, possibilidade de trabalhar em 3 eixos como o ensino, a pesquisa e extensão? Será que a gente não precisa de um caminho entre a graduação e pós-graduação? Tem sim, né? A gente precisa ir, quando chega em pós-graduação, não quer dizer que são só as especializações. Pós-graduação engloba as especializações, mestrado e doutorado. Então, na realidade, nós temos uma preparação enorme para chegar até aqui e ser um professor universitário. Agora, outros não esperam por esse concurso e passam diretamente para as instituições privadas, passando por uma seleção ou muitas vezes até mesmo uma indicação, porque queira ou não, também funciona. Um coordenador conhece já a trajetória de um mestrando ou de um doutorando que foi seu colega e acaba indicando. Na instituição privada pode sim acontecer isso, tá? Mas o que nós temos que entender? Nós temos que entender que qualquer seleção passa pelo menos por critérios rigorosos, tanto nas públicas como nas privadas. Claro, pessoal, que a caminhada não para por aí. Afinal, esse não é o único destino de um mestre ou de um doutor, não é mesmo? A gente tem que ser muito realista. O foco aqui, onde eu venho trazer sugestões, indicações e dicas para você que me segue, é te ajudar a enfrentar possivelmente o concurso público ou a seleção pública, porque ela vai se tornar mesmo um verdadeiro desafio. Em vários quesitos, até porque um dos maiores quesitos que eu enxergo é a tua autocobrança. Porque nós, como seres humanos, a primeira coisa que a gente faz é se autoavaliar, se autocobrar. E pode ter certeza, isso tem um peso enorme na hora da seleção de um concurso público. Mas bem, nem todo ano pode haver um concurso público ou uma seleção que contemple a sua formação, não é mesmo? Daqui a pouco você ainda é um mestrando ou está por entrar no mestrado. Daqui a pouco você já é um doutor ou está fazendo um doutoramento. Geralmente os concursos públicos, eles vão pedir a titulação de doutor. Hoje é muito normal nas universidades federais e estaduais públicas. Já a entidade, a instituição
privada, ela pode sim pedir somente especialistas ou mestre. Mas deixa eu compartilhar contigo aqui algo que eu aprendi neste caminho, né? Algumas coisas que eu posso realmente te trazer, porque nesse caminho, nesse trajeto que eu tive, existiram oportunidades. E aí eu me dediquei logo para alcançar o êxito. Então, para lá. Professora Nara, como é que é isso? Durante esse trajeto nosso acadêmico, de pesquisa e científico, ele nos traz, eu diria assim, muitas oportunidades. Porque a gente cria relacionamentos, a gente conhece pessoas, passa por instituições. E essas oportunidades nos são dadas. A gente tem que saber aproveitar. E isso não é nem uma sugestão, nem uma indicação e nem uma dica. É um conselho de quem já passou por esses momentos de oportunidades. E alguns eu aproveitei muito bem e outros eu deixei passar. Bem, primeira sugestão que eu tenho para te dar quando você realmente enxergar um concurso ou uma seleção. Leia, estude o edital. Isso parece óbvio, porque nós somos acostumados a olhar edital, principalmente a área aí da educação, a área do direito. Pessoal, só que o que é acostumado a olhar o edital? A gente olha rapidamente e resolve que vai se inscrever. E só depois a gente observa a qualificação exigida na vaga. E isso gera uma frustração, concordam comigo? Por quê? Porque o edital é a lei que direciona o concurso. Então esse processo começa pelo estudo do documento que é o edital. Já pensou o desgaste que vai ser para você se realmente gerar uma falha nessa etapa? Você vai se perdoar de dizer assim, ó, eu não li o edital. Eu tenho um colega que ele queria fazer um concurso público na área notarial. E esse concurso exigia para qualificação um mínimo de mestre e tinha peso as especializações. Como ele só tinha uma ou duas especializações, ele me procurou para ver a possibilidade de mais especializações em 6 meses, né? Porque hoje aí o mercado está aí, por R$ 49,00 faça a especialização em 6 meses, por R$ 49,00 inicia uma especialização. Só que não é assim. Determinadas áreas mais difíceis, pode ser aí na matemática, pode ser na engenharia, pode ser na área da saúde ou na área do direito, elas têm no edital algumas especificidades que são diferentes. E você tem que ler esse documento, que é ele que vai direcionar. Como, por exemplo, quais os documentos exigidos, né? No edital ali está bem direitinho. Existem seleções ou concursos que pedem um memorial descritivo para ser professor. Sabia disso? E o que é um memorial descritivo? Bem, eu aprendi isso também na prática, da oportunidade que foi me dada. O primeiro memorial descritivo eu fui pesquisar na internet, no Google, porque todos nós achamos que o Google nos resolve tudo. Ele nos ajuda, porque geralmente ele nos dá algo generalizado. Foi o que aconteceu. Meu memorial descritivo, ele ficou pobre. Na segunda vez que eu fui fazer um memorial descritivo e uma professora muito querida da Universidade Federal de Santa Catarina me ajudou e ela foi me dando as dicas do memorial descritivo. Acreditem, fez a diferença, né? Por quê? Porque tem que conter uma narrativa, tem que conter uma produção científica, se você tiver uma produção literária, se tiver uma produção filosófica, a tua atividade ou as suas atividades didáticas universitárias. Por exemplo, serviços prestados à comunidade, se você já fez alguma vez, e olha, eu te garanto que já. Projeto de atuação profissional. E olha, projeto de atuação profissional é um documento que deve prever sempre a integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão. E olha a dica de ouro, tá? Tem que ter a integração dessa tríade. Ou a comprovação de títulos, que o edital vai te dizer se é impressa ou se é digitalizada. Daqui a pouco você tem um prazo para entrega digitalizada e um prazo maior para impressa em virtude dos correios. Já pensou nisso e você não leu? Então, para um pouquinho e pensa a importância do edital. Segundo aspecto que eu tenho para te falar,
separa o material de estudo para esse concurso ou essa seleção para docente. Qual é o material que tu vais estudar? Verifica se é artigos científicos da área, se é bibliografia. Se o edital te disse qual bibliografia específica a seguir, por que você vai buscar 10 diferentes? Não é mesmo? Ou precisará somente daquilo que se utilizou durante a tua graduação ou tua especialização? Ou de repente está guardado na estante lá do teu escritório, lá em particular, ou lá da tua casa, não é isso? Então veja que se organizar antecipadamente já vem no terceiro requisito. Organize-se também num programa de estudo. Organização sempre foi a palavra-chave na nossa jornada acadêmica. Verificar datas, prazos, tempo para enviar documentação, para lattes, para memorial descritivo, para proposta ou plano de trabalho. É aí que você vai realmente separar o tempo pelo nível de complexidade, aquilo que é um nível mais baixo, aquilo que é um nível intermediário ou aquilo que é mais avançado. Assim, você vai realmente conseguir adaptar essa rotina ao seu cronograma de estudos. E a partir disso, definir o método de estudo. Pessoal, algumas pessoas conseguem até adquirir conteúdo rapidamente, pode funcionar para alguns, mas outros nem tanto. Deixa eu te perguntar de novo, você já escutou, por exemplo, aquela frase, você só tem uma na vida, você só vive uma vez? Essas derivações aí, antes de qualquer coisa, elas incluem alto risco se a gente não pensar nas consequências. Então, com certeza, aqui as dicas que eu estou te dando servem de impulso, de motivação, de empolgação para você realmente ir atrás se você quer ser um professor ou um docente universitário.